Pessoal, agora nós vamos aqui para o último item, né, desta aula, que é a sexta aula desta disciplina, e também o último item da disciplina, né, que são as instalações elétricas e ambiente de trabalho. Essas instalações elétricas devem ser protegidas, projetadas, executadas e mantidas de modo que seja possível prevenir, por meios seguros, os perigos de choque elétrico e outros tipos de acidente. As instalações devem ser isoladas e com peças condutoras avulsas aterradas, ou seja, grande parte dos acidentes que acontecem na indústria, na construção civil, no trabalho rural, na construção naval, em todas as áreas, né? Isso é provado por pesquisas e estatísticas, que é na área elétrica, porque a energia elétrica, né, ela tanto produz choques elétricos, que tem vitimados, né, milhares de trabalhadores, milhões de trabalhadores ao redor do mundo, como também os curtos-circuitos, eles têm produzido grandes incêndios, né, que têm ceifado a vida de milhões de pessoas ao redor do mundo. Portanto, deve-se dar uma atenção especial às instalações elétricas no ambiente de trabalho. E a gente sabe que, principalmente no meio rural, né, que é onde as fiscalizações do Ministério do Trabalho são mais escassas, essas instalações, na maioria das vezes, elas são deficientes, elas são precárias e oferecem muitos riscos de acidentes e integridade física à saúde do trabalhador. Mas é nessa área que o profissional de segurança deve ter a sua maior atenção, né? E assim sendo, essas instalações elas devem ser isoladas, né? E também devem ser aterradas, né? Para evitar as descargas elétricas, né? Em caso de instalações em contato com a água, essas devem ser blindadas, estancadas e aterradas, né? A gente sabe que no meio rural se utiliza muito a água, então elas devem ser blindadas, devem ser enclausuradas, porque a gente sabe que a água ela é um excelente condutor elétrico, né? Ela conduz de forma muito rápida a energia elétrica e deve ser evitada a água onde há instalação elétrica. As edificações devem ser protegidas contra descargas atmosféricas, no caso dos relâmpagos, por isso que deve existir as descargas, né, as hastes, os aterramentos. As cercas elétricas devem ser instaladas de acordo com as instruções fornecidas pelo fabricante, né? Se vê muito no meio rural cercas elétricas, né? Para proteger instalações contra roubos, furtos e às vezes até para proteger plantações contra animais e assim por diante, né? E elas devem ser instaladas de acordo com as instruções do fabricante, para que não venham causar acidentes e mortes no ambiente rural, né? Vamos ver mais o que é que tem aqui. Tem muitas coisas aqui ainda, né? Área de vivência. Os empregadores rurais devem disponibilizar aos trabalhadores áreas de vivência compostas de instalações sanitárias, locais para refeição, alojamento, quando houver permanência de trabalhadores no estabelecimento, né? Nos períodos entre as jornadas, além do local adequado para preparo de alimentos e lavanderias, obrigatório nos casos onde haja trabalhadores alojados. Essas áreas de vivência devem ser mantidas em condições adequadas de conservação, limpeza e higiene. Possuir paredes e pisos de alvenaria, madeira ou material equivalente, cobertura que proteja contra as intempéries, bem como iluminação e ventilação adequadas, né? A gente viu tudo isso aqui lá na construção civil, né? Foi o PCMAT. Mas na área rural deve existir também a área de vivência. Se ali existem trabalhadores alojados entre as jornadas, deve ter vestiário,
deve ter refeitório, né? Deve ter armários para os trabalhadores depositarem as suas vestimentas, os seus EPIs, né? Deve ter ventilação, né? Artificial ou natural, iluminação também, deve ter cobertura para proteger do sol e da chuva, né? Tudo isso deve existir. E se não ficam, agora se não fica nenhum trabalhador alojado e nem há refeições ali, aí a empresa está dispensada dessa área de vivência. Mas se pelo menos houver trabalhadores alojados entre a jornada de trabalho ou se houver refeições ali, é necessário esta área de vivência, né? Instalações sanitárias, né? Que são aquelas instalações que a gente viu lá na construção civil também, né? Tem que ter os lavatórios na proporção da unidade, né? Para cada trabalhador ou fração, vaso sanitário, né? Isso aqui tem que haver. Mictórios na proporção dos trabalhadores também e chuveiros, né? Locais para refeição, né? Como eu falei, ele vai tratar tudo isso aqui se tiver trabalhadores alojados. Os locais para refeições, como eu já falei. Nesses locais para refeições, né, deve possuir higiene, as mesas devem ser laváveis, né, com número suficiente de mesas também para acomodar os empregados. A água deve ser potável, né, e proibida a utilização de copos coletivos, né, tem que ser copos descartáveis. Os alojamentos, né, separado por sexo. É claro que o alojamento feminino tem que ser um, masculino tem que ser outro. O afastamento, as camas, né? O afastamento deve ser no mínimo de 1 metro. E os armários devem ser individuais. Eles devem ter portas e janelas capazes de oferecer boas condições de vedação e segurança, né? E ter recipiente para coleta de lixo. É permitido o uso de beliches, sendo limitado a 2 camas na mesma vertical, né? Ó. Ou seja, beliche com 2 camas, com 3, proibido. Bem como redes, né? No meio rural às vezes se usa muita rede, de acordo com os costumes, sendo respeitado o mesmo afastamento da cama, né? 1 metro no mínimo. No interior dos alojamentos não é permitida a utilização de fogões, fogareiros ou similares, né? Que já para evitar o risco de incêndio, de acidentes, de queimaduras. Então isso aqui tem que ficar no refeitório, na cozinha, não no alojamento. E é vedada a permanência de pessoas com doença infecto-contagiosa no interior do alojamento, né? Hoje nós estamos vivendo uma pandemia, no caso do coronavírus, né? E um exemplo, né? Nessa pandemia, se há alguém com sintomas ou com já testado positivo, né? Eu citei o coronavírus como um exemplo do que está acontecendo hoje, mas pode ser qualquer outra doença infecto-contagiosa, tuberculose, né? E muitas outras. Então esse trabalhador deve ser, pelo médico do trabalho, pelos profissionais de segurança do trabalho, né, afastado, para que ele possa se tratar e, depois de restabelecida a sua saúde, ele possa ser reintegrado ao quadro de funcionários, né? Lavanderias, né? Devem ser instaladas em local coberto, ventilado e adequado, para que os trabalhadores alojados possam cuidar de suas roupas, né, de uso pessoal. Elas devem ser dotadas de tanques individuais ou coletivos e água limpa, em condições de higiene e conforto. Moradias, né? Existem aquelas fazendas, né? Aqueles estabelecimentos rurais em que é concedido que os trabalhadores venham morar ali, né? Para eles se tornarem mais próximos do seu trabalho. E sempre que houver isso, o empregador deve fornecer aos trabalhadores moradias familiares, né? Ou seja,
Não só o colaborador, mas também a sua família deve ser alojada ali. Deve possuir capacidade suficiente para acomodar uma família. As paredes devem ser construídas de alvenaria ou de madeira. Pisos de material resistente e lavável, né, como cerâmica ou cimento. Condições sanitárias adequadas. Ventilação e iluminação suficiente. Cobertura capaz de proporcionar proteção contra intempéries, né, no caso de chuva, sol, né, ventos. Poço ou caixa d'água protegido contra contaminação. Deve ter água potável também de uma forma a resguardar a saúde do trabalhador. Fossas sépticas afastadas de casa e de poços de água, né? E deve ser construído em local arejado, viu? E afastado no mínimo de 50 metros das construções destinadas a outros fins, né? Ou seja, as residências dos trabalhadores têm que estar no mínimo 50 metros de distância de fábrica, de silos, de tantas outros fins que não sejam para moradia. E é vedada em qualquer hipótese a moradia coletiva de famílias, né? Ou seja, cada família dentro de uma residência, dentro de uma casa.